A paz do Senhor. Vamos falar hoje de 2 Reis 3, 4, 5. Todas as vezes que nós começarmos esses vídeos, eu peço a Deus que o Senhor Ele me faça ler e entender essa palavra, para que eu possa ouvi-la e guardá-la no meu coração e fazer disso ensinamentos para o meu dia. E que cada vez que você ouvir, essas palavras também entrem no seu coração e que o Espírito Santo possa falar ainda mais e que você possa aprender do Senhor com esses textos da palavra do Senhor, que em cada capítulo nós possamos ter um entendimento e um aprendizado. Amém? No comecinho desse capítulo, Jorão, que é filho de Acabe, rei de Israel, ele está na calmaria, ele não está em guerra com ninguém ali naquele momento, porém o pai dele havia morrido e Moabe, que antes tinha um acordo com Acabe e que dava para o rei de Israel 100.000 carneiros e 100.000 ovelhas todos os anos em oferta, né, ali como se fosse um tributo, um pagamento a Acabe. Ele se revolta, ele se rebela contra Israel e ele fala que ele não vai pagar mais nenhum tributo, nenhum tipo de imposto ali a Jorão, que é então o filho de Acabe. E então esse rei Jorão, ele procura Josafá e pergunta para ele que caso ele venha a brigar, caso ele venha a guerrear contra Moabe, se ele estaria com ele, se ele estaria ao lado dele nessa guerra. E aqui eu quero fazer uma parte e lembrar você nos vídeos anteriores que acontece a mesma coisa. Quando Acabe ele entra em guerra por Ramate-Gileade, que ele quer buscar aquela cidade para ele, resgatar aquela cidade que está com o rei da Síria, ele fala para Josafá, ele procura Josafá e pergunta se Josafá iria para a guerra com ele. E do mesmo jeito que Josafá responde para o pai, ele agora está respondendo para o filho. Ele diz que os meus homens serão teus homens e os meus animais serão os teus animais. E aqui eu quero fazer a primeira parte desse vídeo, primeira parada desse vídeo, e quero falar com vocês. A mesma conduta que Josafá tinha, ele teve agora nesse momento. Então, o seu caráter, a sua conduta, ela precisa ser reta, ela precisa ser única, ela precisa ser de uma forma que as pessoas que estão à sua volta, elas saibam o que esperar de você. E aqui Josafá fala então para Jorão que ele vai com ele à guerra, e então Jorão pergunta por onde que eles devem ir, e ele fala, vamos pelo caminho de Edom, e por irem pelo caminho de Edom, o rei de Edom também vai com eles na guerra. Então vai o rei Josafá, que é o rei de Judá, vai Jorão, que é o rei de Israel, e agora também o rei de Edom. Eles vão no sentido da guerra, mas esse caminho que eles decidem ir é um caminho mais longo, é um caminho de 7 dias ali no deserto. Então, por conta desse caminho ser mais longo, ficam sem comida e sem água, tanto para eles como para os animais. E agora, o rei de Israel, quando se vê nessa situação, ele se desespera. E ele fala, será que Deus nos trouxe os 3 reis até aqui para que nós venhamos a morrer? Então, eu também quero fazer aqui um comentário sobre essa postura do rei de Israel. Israel era o povo escolhido de Deus, mas estes reis, eles se distanciaram tanto do Senhor que eles não têm mais a confiança que Deus os guardaria. A Bíblia diz que Jorão, ele não era como o pai dele, Acabe, nem como a mãe dele, Jezabel, mas ele não estava ainda dentro daquilo que o Senhor esperava dele. Então, como ele sabia que ele não tinha uma conduta com o Senhor firme e fiel, ele se desespera no meio da sua adversidade. E agora Josafá, que a gente sabe que é um homem que teme a Deus, ele vira e ele também tem a mesma atitude que ele teve lá com o rei Acabe. Ele fala assim, vamos procurar um profeta de Deus aqui e entender aquilo que nós devemos fazer. Então aqui ele vai através do profeta falar com o Senhor. Mas hoje nós temos como ir direto ao Senhor. Você tem um profeta de confiança? Amém, que você tenha, que você sabe que você tem alguém que se você pedir a oração, essa pessoa vai te abençoar com uma oração? Amém também. Mas hoje você tem acesso ao Pai, que era exatamente o que Josafá estava fazendo. Ele falou, não, vamos buscar ao Senhor. E através aqui, no caso, nesse momento, através de um profeta. E então eles vão até Eliseu.
Quando eles vão até Eliseu, os 3 reis, olha a postura de Eliseu. Primeiro eu quero colocar aqui que Eliseu era um discípulo de Elias. Lá atrás, quando o rei, o filho também de Acabe, procurou profetas do rei de Edom, profetas do povo de Edom, e que ele fica doente, ele quer saber se ele vai morrer ou não, e ele manda mensageiros falarem com Elias, Elias responde curto e grosso: eu sou homem de Deus, então caia fogo do céu e consuma vocês, você que está falando comigo, o capitão, né, desse exército, e os seus 50. Então Elias era direto. Eliseu agora vai ser direto também para falar e responder ali aqueles 3 reis que estão diante deles. Ele vira para o rei de Israel e ele fala assim: que tenho eu contigo? Por que você não vai agora procurar os seus profetas lá, os profetas dos seus pais? Quer dizer, ele sabia tudo aquilo que tinha de histórico em relação a Israel. E aí ele fala assim: não, porque na hora que vocês estão com problema, vocês querem procurar a Deus. Agora, na hora que vocês estão na vida comum de vocês, vocês procuram outros deuses. Aí, então, Eliseu faz um outro comentário: eu vou ouvir vocês por conta de Josafá que está com vocês aqui. O que eu quero falar em relação a isso? Por Josafá estar com Israel naquele momento, o homem de Deus, que era Eliseu, se prontifica a ouvir e trazer uma palavra da parte de Deus para aqueles homens. Para Israel, principalmente, porque a guerra era de Israel, mas somente porque Josafá estava ali. Então, ande com aqueles que têm compromisso com Deus e que, através da vida dessas pessoas, o Senhor olhe para a sua causa. Você precisa entender que você precisa estar no meio daqueles que servem ao Senhor, porque esses vão conseguir te fazer verdadeiramente, te levar até o Senhor. Aqueles que vão fazer você estar debaixo da palavra do Senhor. Porque se a gente anda com qualquer um, e eu não estou falando aqui de estar ou não estar dentro da igreja, eu estou falando de estar ou não estar com Cristo, de ser alguém que o Senhor reconhece como servo. Porque aqui Eliseu reconhecia que Josafá era um homem de Deus. Então agora ele vira e fala: então por conta de Josafá eu vou te ouvir. E aí então ele fala para eles, né, que o Senhor iria prover a água para eles, assim, que não cairia nenhuma água, nenhuma chuva do céu, mas que iria inundar a terra de uma forma que eles teriam comida e água para eles e para os animais. E que mais do que isso, o Senhor daria na mão deles a Moabe, né, o rei de Moabe. Então, o rei de Moabe fica sabendo que os 3 reis estão indo no sentido dele, prepara os seus homens ali para que vão ao encontro do rei de Israel e aqueles que estão do lado dele. Só que quando ele vai, eles olham de longe e toda aquela água que o Senhor havia provido para eles, quando eles olham, parece que é uma água vermelha, como se fosse sangue. E como eles veem aquela água de longe, eles pensam que aqueles reis haviam discutido entre eles e brigado entre eles. E então eles acham que seria fácil, então, só terminar de derrotar ali Israel e os seus companheiros, né? O rei de Israel e os seus companheiros. Só que quando eles chegam perto, esses se levantam, entram em guerra com ele, e então esse povo de Moabe foge, porque eles sabem que eles não vão ter autonomia nem poder para lutar contra ali o povo de Israel. E mesmo depois, quando o rei Moabe, ele percebe, o rei de Moabe, ele percebe que ele pode ser morto, que ele pode ter ali, ser perseguido e morrer, o que ele faz? Ele faz um sacrifício do seu próprio filho. Ele entrega o seu próprio filho em adoração a um dos deuses deles lá, para que o seu filho, para que ele não perdesse a guerra, enfim, para que ele não fosse sacrificado. E aí, então, assim, eu também quero fazer uma pausa aqui. Em outros tempos, em outros vídeos que foram feitos aqui, né, que eu fiz nesse canal, eu já falei para vocês de outros deuses que também queriam e tinham por hábito que os rituais fossem mortos os seus próprios filhos. Que coisa triste, né? O homem, quando se distancia de Deus, ele toma atitudes, ele faz coisas que na sua natureza ele jamais faria. Agora esse homem mata o seu próprio filho, aquele que viria a ser o seu herdeiro, para que ele pudesse, então, ali fugir e ir embora. E isso até chega para todos eles de uma forma que todos se dispersam e vão para suas próprias casas. Muito triste. Enfim.
Na sequência desse capítulo também, Eliseu, ele está no local lá e chega para ele uma viúva com seus 2 filhos e ela já chega diante desse homem de Deus e fala para ele, olha, o meu marido era teu servo, era servo do Senhor, e ele morreu, e agora os credores estão querendo me tirar os meus 2 filhos. E então Eliseu pergunta para ela, o que você tem? O que eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? O que você tem? E aí ela fala, eu não tenho nada. Na hora da nossa dor, a nossa natureza faz com que a gente feche os nossos olhos de uma maneira que parece que a gente não enxerga realmente nem nada que a gente tem, nem nada que a gente é. Essa mulher, ela vira depois como uma segunda resposta para Eliseu e ela fala, na verdade eu tenho um pouco de azeite. E o azeite era algo de muito valor naquele momento, mas o que ela tinha era pouco. E aí, então ele fala para ela, pega vasilhas emprestadas, bacias, vasos emprestados e pega este azeite que você tem e coloca ele junto com seus filhos dentro desses vasos que você vai pedir emprestado, que o Senhor vai multiplicar. E assim ela vai, entra para dentro da sua casa com seus filhos, e o quanto ela vai colocando o azeite dentro desses vasos, ele vai sendo enchido, ele vai, aquilo que era pouquinho vai enchendo aquele local completamente, né? E até a hora que ela vira para o filho e fala, me traga mais vasos, e eles dizem, acabou. E só na hora que eles dizem que acabou os vasos, o azeite para. O que eu vou parar aqui de novo e vou falar com vocês? Nós, muitas vezes, olhamos para nós mesmos e nos sentimos como o último. O mais feio, o mais gordo, o mais triste, o mais depressivo, o mais cheio de problemas, o mais inferiorizado, o mais sem ânimo, o mais sem coragem. Nós nos sentimos nada. Nós olhamos para nós mesmos e falamos, eu não tenho nada. Só que aqui ela, mesmo se vendo como um nada, o pouquinho que ela tinha, o Senhor fez multiplicar. Então, quando você olhar para você e você falar, eu não tenho nada, Senhor, mas você tiver este ânimo, é para falar essa pequena palavra para o Senhor, Senhor, eu não estou bem. Quando você tiver essa coragem de dizer para Deus, Senhor, olha por mim, ainda que para você não seja nenhuma oração, seja apenas uma pequena frase, o Senhor vai fazer multiplicar a tua autoridade, vai multiplicar a tua fé, vai multiplicar a tua coragem, vai multiplicar o teu ânimo, vai multiplicar a resposta, não porque você tenha, mas porque Ele é. Quem multiplicou o azeite dessa viúva foi o Senhor, através da palavra liberada pelo homem de Deus. Então, você e eu somos homens e mulheres de Deus. Então, aquilo que nós determinarmos sobre a nossa vida vindo de Deus, o Senhor vai multiplicar. Ele não vai multiplicar a tua dor, Ele vai multiplicar a tua busca nele. E Ele vai fazer com que você e eu possamos conquistar. Se aquela mulher tivesse trazido mais vasos emprestados, mais ainda aquele azeite teria se multiplicado. Mas o fato dela ter ido buscar gerou no Senhor a atitude de multiplicar o azeite dentro daqueles vasos. E mais especial também aqui é entender que quando ela enche aqueles vasos todos, e como eu já disse, o azeite era algo caro, ela poderia ter falado, bom, agora que eu tô cheia de dinheiro aqui, eu vou fugir até para esses credores não me acharem, ou eu vou gastar, ou eu vou fazer qualquer coisa longe desse lugar. Mas ela volta ao homem de Deus e fala, aconteceu exatamente como você falou. Então, irmãos, aqui também é uma pausa. Ou eu confio em Deus na entrada, ou eu confio também quando Ele me der o meu milagre. Eu tenho que confiar nele em todo tempo, e ser grata em todo tempo, e ter a responsabilidade com Deus da mesma forma, não só na hora de pedir, mas na hora de agradecer. Ela vira e fala para ele, olha, assim como você falou, aconteceu. E agora, por ela ter também essa atitude, Eliseu vira para ela e fala assim, agora você vende esse azeite e vai viver você e seus filhos. Então o Senhor também faz, porque Ele conhece o coração da gente.
E assim vai acontecendo também de Eliseu, ele andar pelo caminho, ele vai passando no caminho e uma mulher, uma sunamita, ela sempre vê com que ele tem ali as suas necessidades, ela fala para o seu esposo, ela era uma mulher rica, ela fala para o seu esposo, vamos construir aqui dentro da nossa casa mesmo um quarto, um lugar para esse homem de Deus que toda vez que passa, toda vez que vai para lá, vai para cá, não tem um lugar para pousar. E ela faz ali para ele um quarto, ela faz ali a provisão daquilo que ele precisa, uma cama, uma mesa, um candeeiro, ela coloca ali uma cadeira, ela coloca tudo ali que ele precisa para que ele possa ter o seu momento de descanso. E ele percebendo ali que o coração dela era sem nenhuma intenção de dar, de pedir nada para ele percebe ali que falta para ela um filho. E ele ali diz para ela que dentro de um ano, né, assim, no tempo do período da gravidez, ela teria um filho, essa criança nasce, essa criança cresce ali um pouquinho, mas há um momento que ele fica doente e morre. E aí, então, ela desesperadamente vai até esse homem de Deus, na angústia da sua alma, e ela fala para ele, eu não te pedi um filho, por que que você me permitiu ter um filho, profetizou que eu teria um filho, me fez viver a alegria de ter um filho para esse filho agora morrer. E agora Eliseu volta até a casa dela, e ele deita sobre o menino, e ele ali ora. E eu também agora quero fazer uma pausa aqui para falar para vocês sobre isso. Lá atrás, quando o Senhor falou com Elias, que ele seria sustentado por uma viúva também, aquela que faz lá um pouquinho de pão para ele, né? E que ele diz, faz primeiro para mim. Ela também tem um filho e esse filho também morre. E Elias também deita em cima dessa criança e ele ressuscita. Então Eliseu, que era discípulo de Elias, ele está repetindo o exemplo do seu Senhor ali atrás. E o que eu quero falar? Nós amamos os nossos filhos, os nossos liderados, nós amamos as pessoas que nós nos preocupamos com elas, pessoas que nós temos ali simpatia, e nós queremos tanto que essas pessoas entendam que o caminho é o Senhor. E às vezes no nosso coração, na nossa ansiedade de fazer essa pessoa servir a Deus, nós falamos e nos tornamos pessoas que aborrecem. Mas o seu exemplo vai fazer com que essa pessoa repita o seu comportamento lá na frente. Que foi exatamente aqui o que Eliseu estava fazendo. Ele deita em cima da criança e ali a criança revive. E então, assim, nós podemos ver que como homem de Deus, nós também precisamos aprender a ouvir e entender outros que estavam atrás da gente e que também tiveram atitudes de servos, e que eu e você possamos ter atitudes de servo para que aqueles que nós amamos possam se espelhar em nós. Amém? Na sequência também é falado de Naamã, que também é outra passagem muito conhecida. Naamã era chefe de capitão do exército do rei da Síria. Então ele era alguém muito importante, só que esse homem era um homem leproso, e a lepra naquela época tirava eles do convívio de todos, afastava, eles colocavam num lugar apartado e muito isolado, ruim. Mas como um homem de guerra, em algum momento, ele pegou lá de Israel uma menina e levou para ser serva na casa dele. Quando a menina percebe e vê que aquele senhor, que foi aquele que levou ela na guerra, trouxe ela para ser serva na casa dele, ela vê que ele está todo leproso, a menina vira para para a mulher dele e fala para ele, olha, quem dera que esse senhor, que o meu senhor fosse até Israel, que ele veria que ali há homens de Deus. E aí, então, a mulher dele vai e fala para ele, e ele vai, fala com o rei da Síria, pega ali carta para que o rei de Israel possa ouvi-lo e ajudá-lo e atendê-lo no seu pedido, e leva um monte de presente. E quando eles chegam a Israel e falam com o rei sobre isso, o rei de Israel, ele, na cabeça dele, pensa, poxa, o rei da Síria, ele está querendo fazer guerra comigo, porque quem sou eu para tirar a lepra de alguém? Mas Eliseu fala para o rei, por que você está aí rasgando suas roupas, todo nervoso? Não precisa, pode mandar esse capitão do exército vir falar comigo. E aí quando ele vai, Naamã vai falar com Eliseu nem sai
para atendê-lo, né? É muito engraçado, assim, que Eliseu, ele não estava preocupado com homens com posições aqui na terra, porque ele estava preocupado com posições, por exemplo, de Elias, que ele dizia que ele jamais sairia de perto de Elias, preocupado com servir a Deus, preocupado com o homem de Deus, preocupado com homens com cargos na terra, ele não tinha preocupação nenhuma. E aí ele só manda o recado, se ele quiser curar, ele desça 7 vezes no rio, onde bem sujo o rio que ele tinha ali, que ele iria ser curado. E ali Naamã acha aqui um absurdo. Ele nem vem me atender e manda com que eu mergulhe nesse rio imundo. E ali, então, esse Naamã deveria ser um homem bom, apesar de ser um chefe de capitão de exército, né? Ele devia ser um homem bom, porque aí, então, os servos dele falam para ele, se o homem de Deus tivesse falado para você uma coisa mais difícil, você teria feito, então vai lá e faz o que ele está pedindo. E aí, então, ele deita lá, desce lá ao rio e mergulha 7 vezes, e mergulhando, na 7ª vez ele sai limpo. A Bíblia diz que ele sai com a pele como de um menino. Então, assim, né, a gente olha e fala, ele precisou passar por cada etapa de cada mergulho para que ele fosse limpo e que ele fosse curado, e ele foi. E aí ele fica maravilhado, e agora ele volta ao homem de Deus, volta a Eliseu, e ele fala, olha, eu sei agora que verdadeiramente só há um Deus, porque os deuses que ele conhecia não puderam fazer isso por ele. Com certeza, alguns deveriam já ter até intercedido por ele diante desses deuses. Ele tinha uma posição, afinal ele tinha essa posição de destaque, mas nada o curou. E agora esse homem está tão convertido ao Senhor que ele pede perdão a Eliseu até pelos momentos que ele tiver que voltar para a casa do seu rei, do seu senhor, e que ele em algum momento tiver que se curvar aos reis do seu senhor por conta de estar trabalhando. Quer dizer, ele está pedindo perdão até pelo que ele nem fez ainda. E ele já declara ali que nunca mais ele servirá ou fará holocaustos a outros deuses que não seja o Senhor. Ele entende ali, não há só uma cura física, há uma restauração do pensamento, do entendimento, há uma restauração da alma dele. Ele se converte ao Senhor. E então, aí ele quer dar aqueles presentes para Eliseu. Eliseu fala, não quero nada de você, vai em paz, né? Porque Eliseu sabe que ali a obra que ele precisava ter feito, ele fez. Só que Geazi, que andava com Eliseu, olha, Eliseu aprendeu com Elias e se tornou um servo do Senhor. Geazi andava com Eliseu, viu esses milagres que eu acabei de falar, por exemplo, de quando ressuscitou o filho da Sunamita, mas Geazi ainda estava com os olhos presos em outro lugar, em outros lugares. E Geazi vai atrás de Naamã e fala, meu senhor se enganou, mente em nome do homem de Deus, que ele sabia que era profeta, que ele sabia que tinha intimidade com Deus, e ele faz isso querendo ter aquele dinheiro, aqueles presentes que Naamã teria dado a Eliseu. E aí, então, quando Geazi volta em diante, assim, né, de Eliseu, ele fala, né, Eliseu fala, onde estavas? Ele, ele tenta disfarçar, né, não, estava por aqui. E aí, então, o Senhor, Eliseu fala para ele, olha, porque quiseste o que estava com Naamã, agora você vai ter o que tinha Naamã. Você e a sua descendência serão leprosos para sempre. Irmão, para sempre é muito pesado, porque se ninguém na família de Geazi até hoje tomou uma decisão de rejeitar essa maldição hereditária, pode ser que até hoje a descendência desse homem ainda seja leprosa. Isso é muito, muito sério. E é muito, muito complicado. E eu quero fazer uma outra pausa aqui antes de finalizar. O fato de andarmos juntos com aqueles que servem a Deus não quer dizer que nós serviremos também. Há momentos que nós também precisamos tomar as nossas decisões. Aqui, Eliseu decidiu, servindo e acompanhando Elias a ser um homem de Deus. Geazi, servindo e andando junto com Eliseu, decidiu servir a ele mesmo e os deuses dessa terra, que é o dinheiro, a ganância, a soberba e tudo mais, que aquilo vem junto. Então, que eu e você possamos olhar para os nossos dias, para as nossas decisões e falar qual é a decisão que o Senhor espera que eu tenha hoje, para que eu tenha o melhor de Deus na minha vida,
como serva do Senhor e ser provida por Ele. Até mesmo em situações de morte, o Senhor virá ressuscitar por conta do poder que Ele tem e que Ele pode fazer pela minha vida e pela sua. E que nós não venhamos a decidir andar por caminhos tortuosos, para que nós não tenhamos essas lepras, ou físicas ou espirituais, conforme Geazi teve aqui. Amém? Amanhã nós voltamos então com a sequência de 2 Reis. Fiquem todos na paz do Senhor.